Boa noite, povo de Deus, amados irmãos e amadas irmãs. É com grande alegria que mais uma vez estamos reunidos nesta noite de sábado para continuarmos aquele intuito que tem sido colocado em prática por parte da Pascom Santa Clara, para que juntos possamos refletir sobre diversos temas, sobretudo dentro desse período de quarentena, que é justamente um período que muitas vezes nós estamos afastados, né, da igreja fisicamente, mas a gente sempre reforça que distância física não é distância afetiva. Então, todos nós da Paróquia de Santa Clara estamos em sintonia com todos vocês que se fazem presentes aí nas nossas redes sociais, nas nossas transmissões aqui, onde todo o povo de Deus quer se reunir. E hoje a gente tem um convidado muito especial que já estará conosco, para que juntos possamos refletir sobre um tema que é muito importante e muito relevante, sobretudo nesse recorte temporal que é o mês de maio, onde nós nos colocamos mais à disposição para que juntos possamos refletir com muito afeto sobre essa devoção mariana e como essa devoção ela pode se fazer presente dentro da nossa igreja, dentro das nossas vidas, na condições de católicos e servos. Então, já estamos aguardando o padre Valdinan, que vai se fazer presente aqui na nossa live, para que juntos possamos refletir sobre esse tema que é tão relevante, que é a presença de Maria, Maria que é mãe, Maria que é intercessora, dentro das nossas casas, dentro da nossa família e, naturalmente, dentro da nossa fé cristã católica. Então, a gente só está aguardando o padre se fazer presente conosco para que juntos possamos refletirmos sobre esse tema tão importante que é a nossa devoção à Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa mãe. Então, vamos só aguardar. Padre Valdinan vai se fazer presente aqui conosco nesta live. Enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai acompanhando para que o padre ele possa se fazer presente. E, de fato, esse projeto da Pascom é um projeto que visa proporcionar esses momentos de fé e reflexão para que juntos possamos nos aproximar mais de Deus. Até porque a gente sente falta de estar participando da igreja, dos grupos e das pastorais. Nós nos sentimos fragilizados, até porque essa distância é muito complicada. Mas esse momento é importante para que nós possamos amadurecer a nossa fé, para que depois que essa quarentena passe, nós possamos nos fazer presentes, cada vez mais fortalecidos e preparados para essa nova realidade que nós desejamos, que nós queremos para nossa vida na condição de católicos. E o povo está chegando, a gente já vê algumas carinhas conhecidas aí da nossa paróquia, visitantes de outras paróquias também. Uma coisa que é relevante, Cida desejou boa noite Cida, boa noite Flávia, e todo o povo de Deus que está se fazendo presente nessa live. Uma saudação fraterna também para Zita e para todo mundo que está se colocando à disposição. E em breve a gente começa, eu só peço que vocês aguardem um pouquinho para que juntos possamos refletir juntamente com o padre, que em breve estará conosco na nossa live. Então, só um momento. Sim, Flávio, inclusive já mandei, estou só aguardando o padre poder aceitar, o padre Valdinan, para que juntos possamos refletir sobre a devoção mariana e o papel da devoção mariana dentro da nossa igreja católica. E, inclusive, Flávio, eu já mandei o convite para ele, estou só aguardando aqui. Para mim aparece aguardando o padre aceitar. Então, em breve ele estará conosco, só um pouquinho de paciência. Questões ao vivo são assim mesmo, né? A gente fica no aguardo,
Aqui, deixa eu refazer o convite para ver se o padre ele consegue se fazer presente conosco. Estou remandando o convite para o padre para que ele possa aceitar. Pronto. Já o fiz. Olha. Olá, padre. Boa noite. Sua bênção. Boa noite, dificuldade, meu Deus. Pois é, padre. Demorou um pouquinho para a gente. Estava aparecendo É, aqui, estava conectando. Mas, graças a Deus, o senhor está presente aqui conosco. Desde já, é, boa noite e sua bênção, boa padre. noite, Deus abençoe, tudo bem, né? Tudo bem, padre. Graças a Deus. E com o senhor, tudo certinho? Bem, graças a Deus, nas lutas. Pois É. é, padre. Então, desde já, padre, eu queria externar nossa alegria de tê-lo conosco nesta noite, para que juntos possamos refletir. Eu já havia adiantado para o pessoal que tinha entrado, sobre essa questão tão relevante na nossa fé cristã católica, que é a presença poderosa e intercessora da sempre Virgem Maria nas nossas vidas, na nossa vivência religiosa. E o senhor, que é sacerdote, nada melhor do que uma pessoa como o senhor, para que juntos possamos refletir sobre o papel da devoção mariana na nossa vida e, naturalmente, na vida da igreja. Então, padre, desde já eu passo a palavra para o senhor, o senhor pode ficar à vontade. Se quiser se apresentar também, acredito que grande parte da nossa paróquia já o conhece, mas é bom relembrar aí para o pessoal um pouquinho do senhor, onde o senhor está exercendo seu ministério. Então, padre, mais uma vez eu agradeço e desde já pode ficar à vontade. É só dar um recado aqui que algumas pessoas mandaram mensagem para mim no WhatsApp e eu não respondi porque eu já estava tentando entrar na live. E alguns entraram aqui até na live. Então, o pessoal que mandou mensagem para mim no WhatsApp, eu não respondi porque tem essa live agora. Então, veja, eu sou o Padre Valdinã e sou padre do Sagrado Coração de Jesus. Eu acho que a maioria que está acessando conhece. Comecei meu estudo aí em Paulista, então tenho muito carinho, muito afeto pela Paróquia Santa Clara, né? Desde a primeira missa, quando eu cheguei no propedêutico, no primeiro dia no seminário, todo final de semana era praticamente a Paróquia Santa Clara, que ainda não era paróquia, que eu comecei a participar dali, né? Da comunidade tão viva, né? Tão ardente, a comunidade Santa Clara. E aí comecei o meu propedêutico, minha filosofia, tudo aí em Paulista, estudando em Recife, né, principalmente a filosofia. Depois fui para o noviciado em Barretos, depois fui para a teologia em São Paulo, em Taubaté, e depois retornei para o Nordeste para fazer o estágio, que foi em João Pessoa, como frater, depois como diácono, e depois como padre, né, que eu me ordenei em abril de 2018, fui designado para o seminário, para a área pastoral São Gonçalo, fui vigário lá, e no final de 2018 Deus abriu uma nova missão, novas surpresas, e assumimos aqui a paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Poço Redondo, Sergipe, Diocese de Propriá, e estou aqui desde janeiro do ano passado, com o irmão Jacó. Há um ano estamos aqui nessa missão tão bonita, nessa terra de povo tão fiel, tão querido, tão fervoroso e tão devoto de Nossa Senhora. E aqui a gente começa o nosso tema, né? Acho que só para apresentar brevemente. Então, veja, no documento Lumen Gentium, no capítulo 8º, como já é conhecido, do Concílio Vaticano II, que fala justamente sobre a Virgem Maria, no ponto 4º, ou no capítulo 4º, vai dizer do culto da bem-aventurada Virgem Maria. Então, vou ler um trecho para a gente desenrolando a partir disso. Por graça de Deus, exaltada depois do Filho, então já percebemos que a iniciativa é de Deus. Foi graça de Deus escolher a Virgem Maria, já desde toda a eternidade, ele já tinha pensado na mãe do seu filho unigênito aqui na Terra, para justamente consentir do plano da salvação que Deus já tinha no seu coração. Então, é graça, a iniciativa de Deus na vida da Virgem Maria, né? O fato dela ser imaculada, né, preservada da mancha do pecado, não ter cometido pecados pessoais de nenhum tipo. Então, tudo isso foi obra de Deus e, claro, ao mesmo tempo, Deus pediu o sim, a participação, né, a doação de Maria para que ela contribuísse de modo único e especial, diz o concílio, acima dos anjos e de todas as criaturas humanas, né? Por isso, a sua dignidade é elevadíssima por ser mãe de Deus. Né? Então, ela participa de modo único no plano da salvação. Pois bem, então ela foi exaltada depois do Filho, como eu disse, acima de todos os anjos, das criaturas invisíveis, anjos e homens,
a realidade humana, como Mãe Santíssima de Deus. E aqui entra um ponto interessante. Maria esteve presente aos mistérios de Cristo e é merecidamente honrada com culto especial pela igreja. Até nós dizemos, o único culto de adoração se deve a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade. E a liturgia da igreja, que é a base, que é a essência do culto cristão, é a liturgia. Ela é liturgia porque ela é voltada para louvar, adorar, agradecer, pedir perdão, suplicar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda a liturgia da igreja é voltada a essa adoração a Deus, né? Como nós dizemos, a missa não é para os homens, simplesmente. A missa é um louvor a Deus, é um reconhecimento da soberania de Deus. Então, veja, a liturgia da igreja, ela realmente é voltada para a Santíssima Trindade. Mas nós sabemos que Deus não quer e nunca quis participar sozinho, vamos dizer assim, da obra da salvação. Ele, quando encarna na pessoa do Filho unigênito, na história humana, na história da salvação, ele quer participantes desse plano. Isso já vem desde a história de Israel. Os profetas, aqueles que falaram em nome de Deus, aqueles que realmente propagaram o amor de Deus, para que o povo se voltasse para Deus. Então, Deus sempre quis a participação do homem no seu plano. E aí, nós enxergamos que nessa história de salvação, a Virgem Maria, ela realmente é especial e ela participa de forma única e singular, por ser a mãe de Deus. Como diz Santo Tomás de Aquino, ela tem uma dignidade quase infinita, porque justamente ela participa da plenitude dos tempos que Deus envia seu filho para nascer de uma mulher. Então, realmente, no ponto máximo da história da salvação, Deus quer a participação da mulher. Se no paraíso, no Gênesis, a mulher foi causa de quedas, claro, não só a mulher, junto com o homem, mas assim, na narração está ali. E no Novo, Deus quer a participação da mulher para salvar a humanidade. Por isso que ela é cooperadora ou corredentora, como nós dizemos. Pois bem, e aí o culto dela, diferente do culto dos santos, não é, como eu disse, um culto de adoração. Adoração só a Deus, latria. É um culto de hiperdulia. Hiperdulia porque está acima da honra que nós damos aos santos. Nós sabemos que desde o início da história da igreja, os católicos, bem desde o início, dos primórdios, os católicos já amavam e cultuavam os mártires, que foram aqueles que derramaram seu sangue. Como era muito forte no início o derramamento do sangue por causa da perseguição aos cristãos, então houve já no início da igreja um culto muito forte aos mártires. Claro, Nossa Senhora também já era cultuada. Mas mesmo o culto aos mártires, que é realmente uma forma eminente, belíssima, esplêndida de participar do mistério da paixão de Cristo, mas mesmo assim, Maria Santíssima está acima desse culto, né, que chamamos de idolia aos santos, porque ela participou de modo especial em toda a obra da salvação, desde a encarnação, na vida pública até o ápice, que é o mistério pascal, paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então, ela participação unida, ela esteve estreitamente unida a Cristo. Ela esteve de corpo, alma, todo o seu ser, fé, esperança e caridade unidas ao Senhor. Então, por isso, a igreja honra com esse culto especial. Aí diz aqui, com efeito, desde remotíssimos tempos, ou seja, tempos já desde o início da igreja, a bem-aventurada Virgem Maria é venerada sob o título de Mãe de Deus. Esse é o título primordial, né? E isso se deu principalmente à devoção a Maria, o seu impulso, a força no concílio de Éfeso. Porque foi no concílio de Éfeso que definiu, né, que ela é Mãe de Deus. Né? Esse dogma que é essencial para compreendermos os demais dogmas. Porque ela se colocou à disposição de Deus e Deus, né, em seu Filho unigênito, se encarnou em seu seio. Então ela é Mãe de Deus, né, do Filho único de Deus que se encarnou dela. Né? Que não foram as três pessoas da Santíssima Trindade, todo mundo sabe. Foi a pessoa divina do Filho que se encarnou no seio da Mãe. Pois bem, então desde o início, nós até sabemos que a oração mais antiga Nossa Senhora é aquela, a vossa proteção, recorremos Santa Mãe de Deus. É a oração mais antiga que os cristãos dirigiam a ela. Claro que a Ave Maria está na Bíblia, né? O anjo Gabriel já saudou. Mas assim, de oração construída, a mais antiga é essa. A vossa proteção, recorremos Santa Mãe de Deus. E é interessante que
essa oração já mostra Maria de forma especial participando nas dores, nas angústias, nas lutas, nas dificuldades, nas provações do povo cristão. Isso é muito interessante. Já viu nela, nessa oração tão antiga, já viu a Virgem Maria contribuindo de modo especial para a salvação, para a ajuda, para auxílio. Aqui diz, né? Os fiéis refugiavam nelas com súplicas nos perigos e nas necessidades. Os fiéis já tinham essa intuição que a mãe de Deus, a mãe de Jesus, ela está ali de modo único. Se ela esteve no início da igreja, publicamente, ali em Pentecostes, unida, o texto é claro. Os apóstolos estavam reunidos com algumas mulheres e diz, entre essas mulheres, a mãe de Jesus. Então, a mãe de Jesus já tinha ali, né, na mente e no coração deles, uma dignidade. Não é a mãe de qualquer um, é a mãe daquele que ressuscitou, que venceu a morte. É uma coisa que não podemos descartar, simplesmente, e jogar fora a mãe de Deus como se fosse um apêndice e que não tivesse participação nenhuma e que não devêssemos cultuá-la, amá-la, né? Honrá-la com toda a dignidade. Pois bem, por isso, desde o Sínodo de Éfeso, o culto do povo de Deus a Maria cresceu maravilhosamente, como eu disse, em veneração e amor, em invocação e imitação, de acordo com as suas próprias palavras proféticas. Chamar-me-ão bem-aventurado a todas as gerações, porque fez em mim grandes coisas, o poderoso. Deus fez grandes coisas nela. E se fez grandes coisas nela, ela é para nós aquela que intercede, para que Deus também faça grandes coisas na nossa vida. E a grande coisa que Deus quer fazer é nos salvar, nos fazer seus instrumentos de salvação, quer nos fazer santos, mas também Deus fez grandes coisas nela e nos mostra Maria como modelo a imitar. Aí está o culto a Maria. Nós cultuamos a Maria porque queremos realmente a sua ajuda e nós cremos na comunhão dos santos e cremos que aqueles que já estão no céu, vivos, né? Maria, né? Os santos, eles nos ajudam na peleja, na luta contra o pecado, na busca da santidade, de querer fazer a vontade de Deus. Eles nos ajudam e a gente tem que rezar aos santos. Como é que pode a gente chegar para um católico e dizer: e aí, você tem alguma devoção? Não, é só Jesus e pronto. Claro, Jesus é tudo, né? Ele é o único necessário, nós sabemos disso. Mas o católico, se ainda não abriu a mente e o coração para experimentar a maravilha da riqueza espiritual, que é a amizade com o santo, né? Com a amizade com aqueles que já venceram a peleja aqui na Terra. Claro, pode ser que realmente alguns não consigam ter uma devoção a Santo Antônio, a Santa Clara, mas se não tem um amor, um afeto, uma familiaridade espiritual com a Virgem Maria, então não é católico. Não é católico. Não é cristão. Porque como é que pode? Desculpe, isso é um pouco ousado de dizer, mas nós que experimentamos a comunhão uns com os outros, passamos esse momento de dificuldade. Hoje mesmo, meu pai está internado, né, com a possível coronavírus. Mas o que é bacana é saber que eu não estou só. Não estou só porque eu pedi orações à igreja. A igreja que está presente em Paulista, a igreja que está presente em São Paulo, a igreja que está presente em João Pessoa, a igreja de Deus que está presente em todos os lugares. Se eu peço a oração dos meus irmãos aqui na terra, intercedendo, imagine a igreja triunfante, aqueles que já venceram. Como é que a gente não consegue ter essa percepção da comunhão dos santos, da maravilha que é ter uma mãe? Por mais que eu não seja devoto de algum santo específico, mas quando a gente pergunta a alguém assim, qual é a sua devoção? A Virgem Maria. Né? Mesmo aqueles que às vezes não têm tanta vivência católica, mas têm essa inclinação natural do coração do homem que ama a mãe e sobrenatural, porque é inspiração de Deus. Portanto, o nosso culto a ela é esse culto realmente de alguém que quer proclamar: Deus fez grandes coisas nela e faz na nossa vida, e Deus quer que a gente imite as virtudes de Maria. Claro que nós não chegaremos à perfeição, à imaculada como ela é em si mesma, a graça única que ela teve, mas a santidade podemos alcançar, né? Porque ela é toda santa, e podemos alcançar, né?
com a ajuda dela nesse caminho. Por isso que tantos jovens, tantos adultos fazem a total consagração a Maria e que alguns padres não entendem e criam confusão, até bispos, porque isso está fora de moda, isso não serve mais, esse São Luís Maria Grignani Montfort, né? Ou até outros métodos de consagração a Maria. Porque não entendem que Maria é esse acesso mais rápido, é o elevador, como diz Santa Teresinha, é o elevador para Cristo. Então, por isso que tanta gente se consagra, se dá a ela, porque confia, porque sabe que não é fácil, né? A vida cristã e precisa do auxílio materno. Pois bem, e aí, só para finalizar aqui esse ponto, esse culto tal, como sempre existe na igreja, embora seja inteiramente singular, difere, como eu falei, do culto prestado à Santíssima Trindade, todo mundo já sabe disso, mas a igreja diz, o culto a Maria favorece poderosamente, a palavra que você usou, poderosamente a adorarmos mais a Jesus. Por isso que quem se consagra a Maria não tem como amar mais Jesus. Ama mais ainda. Ajuda mais ainda, não é verdade? Não sei a sua experiência, mas na minha experiência eu percebo isso. Quanto mais eu me devoto a ela, mais eu adoro a Cristo, mais eu me voto para Ele, para a Eucaristia. E pode ter certeza, naqueles lugares, como eu já ouvi falar, acho que de um santo, falando a respeito de uma região da Europa, que onde houve pouco amor a Maria, pouca devoção, pouca prática devocional a Maria, consequentemente, enfraqueceu a adoração a Jesus Cristo. Porque esqueceu da boa mãe que está ali presente, tão próxima, porque ela é humana, então está tão próxima de nós e nos ajuda mais ainda a viver esse fervor. Eu acredito que ela que mantém, né, realmente essa unidade entre nós, porque realmente a presença da mãe traz isso. Quer perguntar alguma coisa para depois ir para o segundo ponto? De fato, padre, o senhor falou dessa presença de Maria durante toda a história da salvação e, de fato, eu concordo plenamente no senhor quando o senhor falou que é praticamente impossível você conceber uma fé cristã católica sem a presença poderosa de Maria, porque ela Claro. se fez presente durante toda a trajetória de Cristo, o educou, esteve com ele durante sua paixão, morte e Pois ressurreição. é. Então é difícil a gente conceber uma fé sem a presença de Maria. E vale ressaltar, eu acredito que o senhor deva concordar comigo, eu acredito que toda devoção, ela é por excelência um caminho que nos conduz à pessoa de Cristo. Então, a devoção Isso. mariana, Isso. isso, a devoção mariana, a devoção aos santos, são justamente setas que sempre nos apontam para a pessoa de Jesus. E com Maria não poderia ser diferente, né? Ela que é nossa mãe. Então, esse é o grande cerne da nossa devoção. Pois é. É como você falou. Diz aqui mesmo São Luís Maria Grignani Montfort. Se a devoção à Santíssima Virgem nos afastasse de Jesus Cristo, seria preciso rejeitá-la como uma ilusão do demônio. Mas é tão o contrário, como já fiz ver, esta devoção só nos é necessária para encontrar Jesus Cristo, amá-lo eternamente e fielmente servi-lo. Ah, com Ou seja, certeza. a verdadeira devoção não é sentimentalismo, que a gente às vezes confunde. Devoção como poderíamos dizer, dedicação, é doação. Então, a verdadeira devoção justamente é você saber que com a ajuda deles, que já venceram, nós encontraremos mais a Deus. A verdadeira devoção é essa. Com A certeza. finalidade é chegar a Deus. Olha que interessante quando o grande doutor da igreja, São Tomás de Aquino, fala do texto, que é totalmente evangélico, né? Do início ao fim está ali sintetizado, resumido o evangelho no texto, né? Porque não é mera repetição, é o evangelho ali. Aí São Tomás de Aquino, ele vai dizer uma coisa muito interessante na questão da recitação do texto. Deixa eu só pegar aqui a passagem, tá bom? Com vontade. Existem preste bem atenção, pessoal que está acompanhando, 3 tipos de atenção na oração vocal. Quando a gente diz a oração vocal aqui, é aquela oração que a gente fala, né? Audivelmente, Ave Maria, cheia de graça, Pai Nosso, né? Glória ao Pai, é a oração vocal. Porque existe a oração mental, que é aquela oração interior, silenciosa, meditativa, né? Em que a gente saboreia a presença de Deus. Mas aqui ele fala da oração vocal. Pois bem, veja.
Primeira atenção que existe na oração vocal. Aquela de quem pronuncia corretamente todas as palavras. Pai nosso, que estás no céu, santificado. Esse é um primeiro tipo de atenção. A daquele que repara mais no sentido das palavras e a dos... Pronto. Segunda atenção. Então, é quando você presta atenção no sentido. Ave Maria. É o anjo que sauda. A única pessoa na Bíblia que foi saudada por um anjo dizendo que ela era cheia de graça foi a Virgem Maria. Nenhuma outra personagem bíblica houve uma saudação como essa. Né? Mostrando que o que havia nela era obra de Deus, é graça de Deus, ela é cheia de graça. Nela não existe nenhum traço de pecado. Pois bem, então, aquela atenção que você presta atenção no sentido da palavra. Mas aí ele diz, existe uma terceira atenção, que essa é maior ainda, é aquela que se concentra na finalidade da oração. Quer dizer, em Deus e naquilo por que se ora. Essa terceira atenção que ele fala é a mais importante e necessária. E é acessível mesmo a pessoa pouco culta, pessoa que não tem estudo, não tem faculdade, não tem doutorado. Essa é a verdadeira atenção que nós devemos ter na oração, principalmente da Ave Maria. Por quê? Porque por mais que você não entenda bem o sentido da palavra em grego, o que significa cheia de graça, o Senhor é convosco, a exegese, as minúcias, né? O sentido mais profundo, teológico, mas ele diz, mas sabe que pronunciando a finalidade faz com que a nossa mente seja arrebatada para Deus. Eu sei que eu digo Ave Maria, mas ela está me levando a Deus. Esse Ave Maria não para nela. Tanto é que no meio da Ave Maria tem bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ele é o centro. Então, quando eu digo Ave Maria, cheia de graça, quando eu falo, cada palavra vai caindo ali dentro, ruminando, e a minha mente tem que ir para aquela atenção última, que não é simplesmente o sentido, não é simplesmente o que significa. O que significa? O léxico. É substantivo masculino, feminino? Não. O sentido último é Deus. Pai nosso. Eu dirijo ao Pai. Ave Maria. Maria que me leva a Jesus. Como ela faz na comunhão dos santos. Então é importante entender isso para dizer que a devoção nos leva a Deus. E olha, eu nunca encontrei até hoje. Eu já fui em Aparecida do Norte. Já fui em Juazeiro, terra do Padre Cícero. Quando eu encontro aquelas pessoas semi-analfabetas, pessoas que não têm nenhum estudo, pessoas que não têm a teologia que eu tenho, não têm filosofia, não sabe quem é Tomás de Aquino, não sabe quem é Aristóteles, não sabe quem é Kant, não precisa saber. Não precisa. Aquelas pessoas têm uma fé viva, aquelas pessoas têm uma prática de fé, de vivência da virtude da fé, que nos encanta. Uma vez eu lembro que eu estava em Aparecida, um senhor simples, um homem com certeza do campo, negro, e ele, a maneira só como ele estava, ajoelhado, diante do sacrário, lá em Aparecida, diante do sacrário, o gesto do corpo, a posição, era uma oração viva. Então, veja, foi para amar Nossa Senhora, foi para olhar para a imagenzinha pequenininha de Nossa Senhora, mas aquele homem sabe, como todos os católicos sabem, que tudo vai para Jesus. Tudo termina no sacrário. Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade. Olha que maravilha. Que maravilha, meus irmãos. Amar Maria, não tenha medo. Você quer acrescentar alguma coisa para eu passar para a outra parte dos tipos de devotos? Sim, sim, padre. Na verdade, a gente percebe claramente que a maioria das vezes que os irmãos acabam criticando a devoção à Virgem Maria é porque, de fato, eles não conhecem a essência dessa devoção. Eles não Isso mesmo. conhecem o que, de fato, Maria nos conduz, os santos nos conduzem à presença salvífica de Cristo. Então, eu acho que o grande cerne é a ignorância. A ignorância acaba nos afastando da presença de Deus. Ignorância esta, como o senhor muito bem falou, não é uma ignorância intelectual, porque às vezes a fé ela se manifesta, sobretudo na simplicidade, mas sim a ignorância de não querer ver aquilo que Cristo nos deixou como herança, que é a presença da nossa mãe e dos santos na nossa vida. Interessante no capítulo lá de João, que diz que quando Jesus diz ao pé da cruz, Isso. ao discípulo amado, eis aí a tua mãe, diz que, até mesmo no grego,
Diz que ele tomou ela entre suas coisas. Significa que Maria era um bem que o discípulo tomou para ele. Então, qual é o problema de aceitar Maria na sua casa, no seu coração, na sua vida cristã? Qual é a dificuldade? É puramente intelectual? Peça graça a Deus? É puramente afetiva por uma dificuldade com a mãe? Peça graça a Deus para curar essa dificuldade afetiva. É uma dificuldade porque vão me criticar? Peça graça a Deus. O Espírito Santo, de modo especial ele, o Espírito Santo agiu na vida dela como em mim você não agiu. Porque nela encarnou o Filho de Deus. O Espírito Santo, com certeza, não vai negar essa graça a quem de coração simples e pequeno dizer assim, eu quero conhecer quem é Maria, o mistério dessa mãe. Né? Muito bem. Temos um tempinho ainda, né? Temos 29 minutos ainda, padre. Pronto. Então vamos decifrar aqui, segundo São Luís Maria, os tipos de devotos. O primeiro devoto é o devoto crítico. Devoto crítico são, em geral, sábios, orgulhosos, presumidos, que têm, no fundo, a certa devoção a Maria, mas que vivem praticando as práticas de devoção que a gente simples tributa de boa fé e santamente a esta boa mãe, pelo fato destas devoções não agradarem a sua culta fantasia. Aquela história, né? Como é que eu, tão estudado, tão letrado, vou agora segurar, né, umas contas de madeira, ou de sei lá de quê, repetindo durante 20 minutos aquela coisa Ave Maria, não é? É interessante notar isso porque justamente é uma crítica, é um devoto orgulhoso, né? É um devoto que não encontrou a simplicidade de Deus naquela mera repetição ou em orações mais simples, né? É interessante, deixa eu achar aqui a passagem para mostrar a vocês que eu vi essa semana, que eu queria partilhar também. Deixa eu ver se eu acho aqui, rapidinho. Achei. Diz aqui sobre o Santo Rosário uma coisa muito interessante. Diz que... quem que foi que citou aqui, meu Deus? São José Maria Escrivá. Bom, uma triste forma de não rezar o texto é deixá-lo para o fim do dia. Quando se deixa para o momento de deitar-se, recita-se pelo menos de maneira muito ruim e sem meditar os mistérios. Assim, dificilmente se evita a rotina que afoga a verdadeira piedade, a única piedade. Então ele está dizendo o seguinte, que nós devemos aprender a rezar o texto não no momento pior, não no bagaço do dia, quando a gente já está no bagaço, mas ofereça o seu texto no melhor momento, né? Para que você ganhe abundantes frutos da devoção e de crescimento espiritual, né? De contemplação. E aí você pode rezar, como diz aqui o texto, em qualquer lugar o texto. E outras pessoas, muitas vezes, alegam assim, bom, se for para rezar o texto, mal rezado, é melhor não rezá-lo. Não tem que dizer assim, se for para não rezar, rezar assim de qualquer jeito, então não vou rezar. Aí, olha o que diz o Papa São João 23. O pior texto é aquele que não se reza. Ou seja, dias atrás, minha madrinha do Carmelo, minha dirigida no Carmelo, daí de Camaragibe, disse uma coisa muito interessante. Disse que no exorcismo, né? Claro, ninguém precisa acreditar nisso aqui que eu vou dizer. Não é matéria de fé, não é dogma, tá? Só para explicar. Mas diz que na hora do exorcismo, o padre fazendo o exorcismo, pedindo a Deus para que o demônio saísse do corpo da pessoa, aí disse que o demônio citou uma coisa. Ele tem raiva de Nossa Senhora, né? A criatura mais humilde, né? Já que Nossa Senhora nunca ficou se engrandecendo. Pelo contrário, minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Nossa Senhora não ficava pensando, eu sou humilde, eu sou grande, eu sou privilegiada. Ela não perdeu tempo com isso. Ela perdeu tempo em amar tanto a Deus e servir. Né? Ela não sabia do que ela carregava de tão especial que ela era. E aí disse que o demônio chegou e disse assim, olha, o terço, olha que interessante, o terço, até mal rezado, ela ama tanto a gente que ela, no final de tudo, ela recolhe até o que a gente rezou mal feito.
Ou seja, não deixar de rezar. E muitas vezes na vida cristã, e aqui não falo só do texto, a gente deixa de rezar por qualquer coisa, por um desânimo, pelo pecado que comete grave, por qualquer coisa, a gente deixa de rezar, deixa de procurar a presença de Deus. O segredo é ir lá e rezar, né? Estar na presença, aqueles minutos ali. Então, veja, o pior dos textos é aquele que a gente não reza. Alguém perguntou o que é o texto. O texto, para nós católicos, é justamente composto do credo, do Pai Nosso, 3 Ave-Marias, Glória ao Pai no início, e depois rezamos 50 Ave-Marias intercaladas com 5 Pai Nossos e 5 Glória ao Pai, meditando os mistérios da vida de Cristo. Por exemplo, na segunda-feira, a gente medita os mistérios gozosos, né? A anunciação de Jesus, né? Maria que visita Isabel, né? Jesus que nasce em Belém. Então, cada mistério, nós nos envolvemos com Jesus, aprendendo com Maria como viver o mistério de Cristo na nossa vida. Na sexta-feira, né, a gente reza os dolorosos. Começamos com Jesus que está agonizando no Horto das Oliveiras. Depois passamos com Jesus para aquele momento em que ele como disse, coroado de espinhos, né? Depois que ele vai carregar a cruz. Então a gente vai andando com Jesus espiritualmente, vivendo aquele mistério, para nos assimilarmos a Cristo. Meditar isso. Refletir, rezar, saborear, degustar Jesus que carregou a cruz. O que isso me diz para mim? Então, com Maria, naquele mistério, 10 Ave Maria, perdão, e o Pai Nosso, eu vou com ela degustar. Jesus que sofre, Jesus que carrega a cruz. Eu estou carregando a cruz hoje, Maria. Me ajude a não fugir, não jogar, mas a viver a cruz, o mistério da cruz, o mistério de ser amado, o mistério de ir até o fim, o mistério de perseverar, de não desistir do céu. Olha, quanta coisa atrás, né? E é interessante que existe em alguns países do mundo, na Europa, em alguns lugares, acho que algumas pessoas nunca ouviram falar disso, o Rosário das Cláusulas. O Rosário da Cláusula é o seguinte, para não perdermos o meado do mistério, nós colocamos no meio da Ave Maria o mistério. Como assim, padre? Por exemplo, vamos contemplar Jesus que carrega a cruz, né? Quarto mistério. Jesus carrega a cruz. Quando a gente chega no meio do mistério e diz assim, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, a gente diz, do vosso ventre, Jesus, que carregou a cruz até o Monte Calvário. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Aí vai a segunda Ave Maria. Quando vai? Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, que carregou a cruz até o Calvário. Para que isso? Para que a nossa mente não se perca do mistério. Olha que bonito. E é interessante que Santo Afonso também vai dizer assim, muitas vezes, se você tem distrações na oração, sua mente vagueia, viaja, essas coisas todas, talvez seja porque o demônio se sente muito incomodado com esta oração. E, de fato, na minha experiência de muitos anos já, a oração do terço, tão pobre, tão simples, mas é uma oração que incomoda muito o demônio. E aí, veja, só para completar essa questão aí do rosário, né? Os devotos críticos, orgulhosos, que não querem rezar o terço por causa que eles são muito sabidinhos, né? Intelectuaizinhos. Pois bem, então veja, Paulo VI vai dizer que são planos diferentes, preste bem atenção. Mas, por exemplo, a liturgia da igreja, Santa Missa, as celebrações do batismo, do casamento, do culto cristão, né? Que diz assim, tem por objeto os mesmos acontecimentos realizados por Cristo. Por quê? Na missa, preste bem atenção, na missa, de modo especial, o mistério de Jesus se torna presente. Por exemplo, daqui a uns dias a gente vai celebrar a Assunção de Nosso Senhor ao céu. Então a gente vai viver Jesus que sobe aos céus. Aquele mistério se torna presente na liturgia para nos salvar. Porque toda missa nos salva, né? Toda missa é salvação, é calvário, é ressurreição. Então, veja, aquele mistério se torna presente. Então, pois bem, veja. A primeira, então, torna presente os maiores mistérios da nossa redenção. Então, na missa, torna-se presente os mistérios da redenção. Paixão, morte, ressurreição do Senhor. Ali na missa, eu tenho tudo. O cordeiro imolado, como está no Apocalipse, que é vivo e ressuscitado, está ali no altar. Não é pão, não é vinho, é corpo e sangue. Nós cremos desde o início. Está lá nos primeiros escritos de São Justino,
né? Os primeiros padres da igreja. Né? Os cristãos se reúnem no domingo para ouvir a palavra e depois comungar do corpo e sangue de Jesus. Então, a Eucaristia, a liturgia, torna presente o mistério da salvação. Real, não é brincadeira, não é fantasia, não é teatro. É real, o Espírito Santo faz isso. E aí, veja que interessante. Quando a gente medita no terço, quando a gente medita no rosário, no terço, a gente tem um piedoso afeto de contemplação. A gente vai evocar os mesmos mistérios que na missa a gente celebra. Durante o ano a gente celebra a apresentação do Senhor, celebra a Semana Santa, a Paixão, Morte e Ressurreição, celebra Corpus Christi, celebra a instituição da Eucaristia, celebra o batismo do Senhor, as festas, né, da liturgia, celebra Pentecostes, celebra Natal, né? Enfim, o ano todo na liturgia a gente vive uma escola de celebrar o mistério de Jesus. No terço, a gente vai fazer a mesma coisa, só que com Maria. Piedosamente, claro, de modo distinto, porque a liturgia é tudo, né, na igreja. A missa é tudo. A missa está acima do rosário, tá? Vamos entender aqui. A missa é a devoção por excelência, né? Porque ali é o próprio Calvário. Mas o que acontece na missa, no texto que a gente medita, a gente vai se aprofundando, né? Evocando na mente, né? Estimulando a nossa vontade para, diz São Paulo VI, extrair as normas de vida. Como eu falei. Jesus que é apresentado no templo. O que é que significa Jesus que é apresentado no templo? Eu medito. Jesus quer que também eu me apresente a Deus. Jesus quer que eu me entregue a Deus. É isso que é o texto. Não é adorar Maria, mas é junto com Maria contemplar, como diz o Papa João Paulo II, São João Paulo II, contemplar a face de Cristo vivo, ressuscitado, pulsando ali na minha frente e dizendo como é bom Jesus, como é bom saber que eu tenho uma mãe e essa minha mãe me ajuda a te adorar, a te amar, a te louvar, a ser um neste mundo, porque nós somos outros Cristos. Cristãos, carregamos o nome deles, somos Cristo no mundo. Apesar da nossa miséria, da nossa fraqueza, de não sermos um Padre Pio, de não sermos um grande santo, mas carregamos Cristo. Que maravilha! Então, você que é devoto crítico, pense mais, né? Reze pelo menos 3 Ave Maria durante o dia. Quer acrescentar? Não, padre, é só reforçando, o senhor falou que à medida que a gente reza o texto, a gente vai refletindo, então o texto ele também nos ajuda a se aproximar dos mistérios que a missa propõe, e só reforçando, sempre é Jesus, sempre é Jesus, sempre é Jesus. É Então, Jesus. pois é, quando rezamos o texto, nada mais estamos fazendo do que nos colocando e refletindo, junto com a presença de Maria, os mistérios da vida de Deus, da vida de Jesus em nossas vidas. Uhum. Veja bem, os devotos escrupulosos são aqueles que receiam. Eu não posso desonrar o filho honrando a mãe e rebaixar Jesus se eu vou exaltar demais a mãe dele. Não pode suportar que se repitam à Santíssima Virgem aqueles louvores justíssimos que lhe teceram os santos padres. Então, não suportam sem desgosto que a multidão ajoelhada aos pés de Maria seja maior que o altar do Santíssimo Sacramento, como se fossem antagônicos. E como se os que se rezam à Santíssima Virgem não rezassem a Jesus Cristo por meio dela. Então, veja, é o devoto escrupuloso. Eu fui muito devoto escrupuloso. Tinha muito medo. Meu Deus, eu vou desonrar Jesus. Meu Deus, eu estou amando Maria e vou... Não, não podemos ter esse escrúpulo. Aí ele diz aqui, pois nunca se há de honrar mais a Jesus Cristo do que honrando a Santíssima Virgem. Desde que a honra que se presta a Maria não tem outro fim que honrar mais perfeitamente a Jesus Cristo. Se Jesus viveu com Maria 30 anos, amou a mãe dele. Amou a mãe dele, 30 anos. Vamos pensar bem. Vamos lá, raciocinar. Jesus só teve 3 anos de vida pública. 3 anos de vida pública. 3. Rápido, foi rápido. Foi um raio. Foi um raio. Ele passou 30 anos com a mãe. 30 anos. Naquela casa de Nazaré, silencioso, ninguém sabia que ele era o filho de Deus, o próprio Deus morando com a mulher ali.
Como é que pode uma coisa dessa? Deus quis viver o mistério do silêncio por 30 anos em Nazaré. Trabalhando, sorrindo para Maria, comendo com ela, amando a mãe. Como é que alguém pode dizer que Maria é qualquer uma, ou desrespeitá-la, ou falar palavras ruins, ou não amar a mãe de Jesus? Se ele ficou 30 anos com ela, 30 anos, não foi 30 dias. 3 anos foram apenas para anunciar o mistério do reino. Mas ele ficou 30 anos. Que maravilha! Como era aquela casa de Nazaré? 30 anos Deus habitando com a mulher e com o seu pai adotivo. Quantas conversas maravilhosas. Quanto amor de Deus. Quantas lembranças do povo de Israel. E alguém vem dizer hoje que não pode amar essa mãe? Poxa vida! Foram 30 anos. Medite nisso. 30 anos de amor. Eu não consigo pensar um segundo sequer que Jesus brigou com Maria, que Jesus xingou Maria, que Jesus disse que ela era um... Eu não consigo. Eu não consigo. Eu só vejo amor entre a mãe e o filho. Amor. E como nós sabemos, São Paulo diz, na eternidade não tem mais nem fé e esperança. Só tem amor. As pessoas que amamos continuam nos amando lá na eternidade, se estão no céu, claro. E se Maria está lá no céu, só existe amor. Dela para o filho. E se ela for cheia de graça, ela é cheia de Deus. Se ela é cheia de Deus, não tem nada de eu nela. O eu de Maria não predomina, porque é Cristo nela. E se ela pede por nós, porque é Cristo nela, é por causa do poder de Cristo. E ela intercede. Porque Deus assim quer. Deus não é um solitário, egoísta. Deus gosta de comunhão. Deus gosta de gente. Deus gosta de família. Deus é família. Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele quer uma família. E exaltar Maria, ou dizer que ama Santa Teresinha, Santo Antônio, não é diminuir Deus. Ele fica mais feliz. Ele diz que uma lâmpada não pode ser colocada debaixo da mesa. Tem que brilhar. Que as vossas obras brilhem. Né? Ele diz, Jesus, vocês farão obras maiores, que as vossas obras brilhem, mostrem ao mundo. Né? Que eu sou Deus, que eu faço grandes coisas. Então ele quis, ao longo da história de 2000 anos, ele quis, aos poucos, elevar Maria, para olhar para Maria e dizer, como Deus é bom, Ele é grandioso, Ele fez grandes coisas. Obrigado, Jesus, por Maria. Obrigado por essa mãe. Ela é mãe, não é madrasta, não é ruim, né? Porque a gente usa madrasta. Ela é mãe. Mãe não por obra dela, não por mérito dela, não porque ela assim quis. Foi porque Deus assim o quis. Deus assim o quis. Deus a preparou desde o Antigo Testamento. Ela é a rainha mãe. É interessante que os reis no Antigo Testamento não colocavam do lado do seu trono as suas mulheres, que os reis tinham muitas mulheres. Os reis colocavam a rainha mãe. Olha que interessante. Então ela é rainha. Ela é rainha. Mas não a rainha no sentido de opressora, de orgulhosa, sou melhor. Não. É rainha porque foi serva, pequenininha. Mas uma pequenininha que foi grandiosa. Mas ela mesma não sabia disso, graças a Deus, porque ela não precisava saber, né, do que Deus de tão grande fez nela. Bom, depois vem os devotos exteriores, é um perigo. Aquele católico que vive só de coisa exterior. Cheio de santinho, cheio de penduricalho, enche-se de coisas. Ah, sou católico. Não, não é se encher de devoções exterior, né? Ou tem que fazer ao longo do dia muita devoção. Não, não precisa viver de exterioridade. Ele diz aqui, só toma interesse pela exterioridade da devoção à Santíssima Virgem por não ter espírito interior, que recitarão às pressas uma enfiada de terço, ouvirão sem atenção uma infinidade de missa, acompanharão as procissões sem devoção, farão parte de todas as confrarias, grupos, sem mudar de vida, sem violentar suas paixões, sem imitar as virtudes dessa Santíssima Virgem. Ou seja, é um devoto que só vive de fora, não imita as virtudes de Maria. Vive de escutar missa, de participar de procissão, mas não tem espírito interior.
não tem vida interior, não tem intimidade, não tem espiritualidade, não tem devoção. Maria não quer um devoto assim. Amo apenas o que há de sensível na devoção. Ah, se hoje no texto eu sentir uma coisa arrebatadora, um calor do espírito, maravilha. Mas se amanhã, quando eu rezo o texto, ou quando eu vou para a capela e não sinto nada, desisto. Estou no deserto, não sinto nada. Esse é um devoto exterior. E não só para a Virgem Maria, na vida cristã. Né? Na vida cristã. Enquanto sente alguma coisa, eu sou muito devoto, sou muito adorador de Jesus. Mas quando vai na adoração e não sente mais nada, eita, Jesus me abandonou, não estou sentindo nada, não tenho gosto nenhum. Ai, meu Deus, e agora? Devoto exterior. Muitas vezes nós somos assim, né? Esse devoto exterior, de verniz, não é o verdadeiro devoto. O devoto presunçoso, quarto devoto, são os pecadores abandonados às suas paixões, amam o mundo, que sob o nome belo de cristão, o devoto da Santíssima Virgem, eu sou devoto de Maria. Sou devoto, eu amo Jesus. Ave Maria, Jesus é meu tudo. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, 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 né? Canta, compra os livros, nas americanas, livro baratinho dos padres, mas no fundo a gente esconde uma vida orgulhosa, avarenta, impura, embriaguez, cólera, blasfêmia, maledicência. De alguma forma, todos nós somos devotos presunçosos, porque sempre temos, desculpe aqui o termo, sempre temos esses estrumes dentro de nós. Alguns é a avareza, outros é a preguiça, outros é a luxúria, outros é a sexualidade desordenada. Todos nós temos alguma coisa assim. Mas não podemos viver preso nesse espírito do mundo. Temos que lutar para, né, viver uma verdadeira devoção. Depois, ele diz aqui, os devotos inconstantes. Né? Começa fervoroso hoje, amanhã já está frio. Vai mudando muito. Constantemente mudando. Como a lua, né? Que tem fases. Esse é um devoto inconstante. Não tem solidez interior. Não tem perseverança. Não tem constância. Não tem firmeza. Né? Precisa ser mais constante e perseverante. Né? É muito morno. Bom, aí eu digo uma frase aqui muito interessante para concluir nossa live. Confesso que para ser alguém verdadeiramente devoto da Santíssima Virgem, não é absolutamente necessário ser santo ao ponto de evitar todo pecado, conquanto seja esse o ideal. Claro que o ideal é esse, evitar todo tipo de pecado. Mas é preciso ao menos, note-se bem o que eu vou dizer. Olha, gente, quem não comprou ainda, compre, viu? Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Leiam, meditem. É uma obra-prima, era o livro de cabeceira de grandes santos, como São João Paulo II. Depois, se consagrem. 30 dias de preparação. No final do livro tem os exercícios espirituais. Várias editoras já lançaram, um best-seller, sempre está vendendo. É um livro que fez santos. Né? Um livro, só para ter um parênteses aqui. Esse livro aqui. Sabe o que aconteceu com esse livro? Quando ele foi escrito? Deus mostrou tanta verdade através desse livro ao santo, que o santo teve um sonho, uma visão, em que ele via bichos ferozes escondendo esse livro. A profecia aconteceu. O livro ficou escondido durante anos e anos. Ou seja, o demônio tinha tanta raivinha desse livro, do que ele fala, que escondeu num baú. E escondendo no baú, depois um padre da congregação de São Luís... Perdão, voltou. Depois, o padre achou. Quando achou o livro, editou e propagou, pronto. Onde ele passava evangelizando e falando da consagração a Maria, o povo se voltou para Jesus. O povo começou a viver o cristianismo de uma forma... Porque ele sabia, né? Acho que foi mais ou menos 150 anos de escondimento do livro. Muito tempo. Acho que foi realmente um número bem alto. Mas quando descobriu o livro, pronto. E para ter uma ideia, João Paulo II viveu o que está aqui. Aí ele diz, ao menos note-se bem, em primeiro lugar, está com a resolução sincera de evitar ao menos todo pecado mortal que ofende tanto a mãe como o filho. Segundo, fazer violência a si mesmo para evitar o pecado. Terceiro, filiar-se a confrarias, rezar o terço, o Santo Rosário,
outras orações, jejuar os sábados, etc. Ou seja, práticas devocionais a Maria. Então, para viver essa consagração. Quem depois quiser fazer a consagração, que não sabe como é, me procura no direct, me adiciona aí. Eu vou orientando, conversando, né? Para você depois se consagrar. Muita gente diz assim, é preciso pedir autorização ao padre, de onde eu... Não precisa. Né? Não precisa pedir autorização ao padre. Você faz essa consagração logo após a comunhão, no seu lugar. Mas, até quando não sabemos vai estar essa pandemia, se você fizer ainda a consagração durante a pandemia, você pode fazer na sua casa mesmo, diante da imagem de Nossa Senhora, não tem nenhum problema. Ele recomenda que seja na missa, depois da comunhão, né? Mas quem quiser se consagrar a Maria, eu acho que esse método ajuda muito na vida espiritual, na caminhada, no abandono a Deus. Claro que a gente às vezes vai lendo e o demônio vai colocando na gente, você não merece, você não é digno, isso aqui é muito grande, você é um pecador terrível. Mas vence essa tentação, leia, medite e faça sua consagração a Maria. Vale a pena, né? Porque a gente tem que se entregar a ela como a gente está, para que a gente vá crescendo, né? Não vamos melhorar de um dia para o outro, né? Bom, eu acho que era isso que eu queria falar um pouco. E de devoção especial a Maria, o terço. E quem puder, o rosário. Para mim, eu acho que o que sintetiza de todas as devoções a Maria, né, para concluir aqui, além de ouvir a palavra de Deus, da adoração ao Santíssimo, de comungar bem, é amar Maria através da meditação do Santo Terço. Eu acho que é aí que está o segredo. O Segredo do Santo Rosário, outro livro dele. Com certeza, padre. Sobretudo no mês de maio, que a gente dá um enfoque maior para a Virgem Maria. E agora, né, que muitas vezes, em decorrência desse isolamento social, a gente tem ficado mais tempo em casa, então é uma grande oportunidade também de rezarmos o terço, lermos obras que nos aproximem de Jesus, até porque é a oportunidade de nós nos reencontrarmos. Mas, Padre Valdinand, de antemão, eu queria agradecer, em nome de toda a paróquia de Santa Clara. Foi uma grande alegria e também uma grande catequese. Todo o povo de Deus aí na live está agradecendo. Então, foi revigorante para mim e tenho certeza para todos os que nos acompanharam durante essa noite. Então, mais uma vez, a gente externa a nossa alegria de tê-lo conosco. Reze por mim. Rezemos, vamos rezar sim, padre. Inclusive, sinta-se contemplado em outras lives, o pessoal gostou muito. Em breve a gente entra em contato com o senhor também para refletir sobre outros temas. Só uma outra coisa, o pessoal às vezes pode procurar saber, acho que alguém tinha perguntado, a live vai ficar salva, alguma coisa, como é por um Isso, tempo? vai, padre. A gente está procedendo da seguinte maneira. Ela fica salva naturalmente pelo Instagram, né, durante as próximas 24 horas. Depois que esse recorte temporal passar, a gente salva a live e coloca ela no YouTube da nossa paróquia, que é Paróquia Santa Clara. Então ela vai estar salva lá. Se o pessoal quiser assistir depois, também convidar mais pessoas para conhecerem essa riqueza que é a devoção mariana. Então fica aí a oportunidade, porque a live vai ficar salva. Pronto, aí depois você me passa depois o link, até mesmo lá do YouTube, para eu colocar nos stories, fazer uma coisinha assim, com o link, para dizer que quem quiser acessar e tal. Porque o pessoal procura, né? Ah, eu queria ver e tal. Tá bom? Com certeza, padre. Então pode ficar tranquilo que a gente vai fazer essa divulgação, porque realmente foi muito boa, padre. A gente agradece a Deus e pede que a Virgem Maria interceda pela sua vida, pelo seu ministério, que o Senhor possa sempre continuar trazendo mais cordeiros, mais discípulos para essa grande igreja que é a Igreja de Cristo, que é a nossa Igreja Católica. Então, Padre, mais uma vez, de todo o coração, muito obrigado. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus, Mãe nossa, Mãe da Igreja, Mãe da humanidade. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Então, abraço ao pessoal da live. Muito obrigado, Padre. Que todos fiquem com Deus. E lembrando que amanhã a gente tem a transmissão da missa às 8h30 pelo nosso YouTube, diretamente da paróquia Santa Clara. Então, amados irmãos e irmãs, fiquem todos com Deus. Agradecemos mais uma vez a presença de todos e em breve estaremos reunidos novamente. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.